Olá, pessoal, que bom, estamos juntos novamente nesse estudo sobre a necessidade da perseverança e nós estamos vendo a segunda parte que fala dos fatores internos. E a semana passada a gente viu sobre o medo e hoje nós vamos ver sobre a ira. Hoje o assunto é um pouco extenso. Provavelmente eu estoure um pouquinho o nosso tempo aqui. E eu peço a você que tenha um pouco de paciência, tá bom? Que você esteja aí antenado naquilo que a gente vai trazer nesse estudo, tá bom? E agradeço a você pela tua conexão, pela tua fidelidade, nos acompanhando nesse estudo. Que Deus te abençoe. A ira, que é o assunto, o tema de hoje. Estupim aceso da hostilidade. A ira tem essa coisa de provocar incêndio, né? E é exatamente esse é o ponto que a gente vai trazer aqui. Primeira coisa, todos nós passamos por esse tipo de situação, tá bom? Quer dizer, você perdeu um pouco a estribeira, perdeu o equilíbrio, enfim. Mas alguns têm um problema sério de temperamento genioso, temperamento explosivo, e aí o problema começa a ficar grave. Então, a gente tem que começar a perceber esse tipo de comportamento. Mas o importante é que você enxergue as consequências ofensivas da raiva, e ela acaba produzindo constrangimentos, ofensas e quebrando relacionamentos. Ok? Isso em qualquer setor da nossa vida, seja com a esposa, com os filhos, em casa, com as pessoas no trabalho, na escola, na igreja, enfim. O problema aparece quando você interage com outras pessoas. O que a Bíblia recomenda é que você não fique alimentando a ira, aninhando, gastando tempo com aquilo, porque é uma cilada, é algo tóxico que você tem que saber gerenciar, porque senão vai explodir, vai transbordar. E é aí que nós temos que ter o controle, o gerenciamento dessas emoções alteradas. Ok? Isso é domínio próprio, né? Uma pessoa que tem temperança, domínio próprio. E eu tenho que tomar cuidado porque isso vai ter consequências, e às vezes consequências sérias, desastrosas na nossa vida. Porque como a ira desequilibrada, ela se transforma num substrato, num fermento para a ação demoníaca. Esse é que é o negócio. E aí a coisa se agrava porque vem mais pecado. Porque aquele substrato, ele é utilizado por demônios para te levar para outras coisas graves, chegando até mesmo a atentar contra a vida de alguém. Porque é pecado, uma coisa que o material que o diabo usa para te levar para uma situação descontrolada. Essa pequena introdução para a gente entender a importância do que nós estamos falando aqui. E na igreja isso é importantíssimo. Se é importante na vida secular, imagina na igreja, quando nós lidamos com pessoas. E pessoas que vêm com problemas, com dificuldades, com fragilidades, e a gente tem que saber lidar com isso. Eu vou ler alguns versículos para a gente ver a importância do assunto e depois nós vamos desenvolver o assunto com calma, para a gente não tropeçar em alguma coisa aqui. A primeira passagem é Provérbios, capítulo 22, versículos 24 e 25. Não te associes com o iracundo,
nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim a tua alma fique enlaçada. Olha aí, já uma primeira advertência. Uma outra passagem está em Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Olha aí o que nós acabamos de falar do substrato que os demônios usam para levar você para uma situação muito mais grave. E o outro texto está em Provérbios 29 e 22. Uma pessoa irada, ela provoca brigas, e quem é violento comete muitos pecados. A própria Bíblia está falando, porque você reage mal, você perde o equilíbrio, você surta, e você responde com cólera, com um espírito vingativo, aí você perde o rumo, mas a consequência vem, ok? Então, com essas passagens chamando a nossa atenção, vamos desenvolver o nosso assunto. Primeira coisa, o que é raiva? Uma definição: é uma reação desequilibrada a alguma coisa, é uma reação desproporcional, é uma reação inoportuna, porque muitas vezes vai ocorrer numa hora que não precisa, não é? E ela sempre vai ter expressão. A coisa está fervendo lá dentro e vai transbordar em palavras, em atitudes, em gestos, em comportamentos, enfim. E a raiva, ela cresce, ela passa por estágios. Progressivamente o nível vai subindo. É como a água que você põe no fogo para esquentar, a temperatura vai subindo, 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 até chegar no ponto da ebulição. É progressivo. Então, nesse processo de estágios e de fases, eu tenho que exercer controle. É uma atitude minha, responsabilidade minha. Quem tem que gerenciar as minhas emoções sou eu. Ok? Irritação, indignação, vingança. Isso deve ser evitado a qualquer custo, porque você vai querer tirar satisfação, você vai entrar num estado de fúria, de agressão, de cólera, e você vai surtar. E aí você vai fazer besteira. E a Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado com esse tipo de coisa. Quem que falou a primeira vez na Bíblia sobre isso? Você sabe? Deus. E para quem que ele falou pela primeira vez? Caim. Está lá em Gênesis. Deus chamou a atenção de Caim e falou: olha, você está nervoso, você está irritado, o pecado jaz à tua porta e você deve exercer controle sobre ele, porque senão você vai fazer uma besteira. Foi o que Deus falou para Caim, e Caim acabou matando o seu irmão. Quer exemplo maior de fúria? Com uma motivação fútil, ciúme, inveja, raiva, que tomou conta de Caim. Ok? Já logo ali no começo da Bíblia. Tá bom? Bom, vamos ver algumas coisas aqui que a Bíblia traz para nós e são coisas importantes. Primeira coisa, vamos lá, com calma. A ira é uma emoção normal de qualquer ser humano. Você sentir aquele ímpeto de aborrecimento, de ira, ainda não é pecado. É apenas uma reação, tá bom? Se você deixar isso crescer, vai virar pecado. É aí que está o ponto que nós temos que prestar
atenção, porque quem tem que gerenciar as minhas reações sou eu, tá bom? A segunda coisa importante, ela não é pecado assim, à primeira vista, porque o versículo diz, irai-vos, ou seja, é uma reação normal, mas não fique alimentando a raiva, porque ela vai te levar para o pecado, que vai ser uma reação desajustada, desequilibrada. Então, é o gerenciamento que pode, a falta de gerenciamento que pode trazer uma pedra de tropeço na minha vida. Ok? São atitudes de gente sensata, madura, de gente que tem domínio próprio, que tem controle das suas emoções. E a ira do Senhor, ela é citada inúmeras vezes na Bíblia. E o próprio Senhor Jesus Cristo também mostrou momentos de ira na sua vida. Lembra daquele exemplo lá no templo? Os cambistas que estavam lá no templo? Jesus ficou irado com aquela situação de comércio na casa de Deus. E ele teve uma atitude, de ira contra o que estava acontecendo. Ok? Então, nós não podemos achar que qualquer reação já é pecado. Não, é o processo que pode me levar ao pecado. Olha Jesus falando com os fariseus, a maneira ostensiva como ele se dirigiu àquele grupo de pessoas, raça de víboras, túmulos caiados, palavras duras, porque naquele momento, Jesus estava enfrentando a mentira, a hipocrisia religiosa. E esse tipo de comportamento, de atitude, trouxe indignação ao coração do Senhor, pela reverência que ele tinha pelas coisas de Deus. Ok? Então, a gente vê isso na Bíblia. A terceira coisa importante é que nós, nesse gerenciamento das nossas emoções, nós devemos estabelecer algumas salvaguardas. É lógico, é prudência, é planejamento. Ok? Gerenciamento fala disso. Paulo, ele coloca duas salvaguardas aqui. Vamos pegar o que ele disse ali, não é? Em Efésios capítulo 4, versículo 26. Primeira coisa, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não alimente, não dê tempo, não fica arrastando aquela coisa. Mata logo. Mata logo aquele veneno, aquele fermento que pode trazer consequências, tá bom? É no sentido de ficar alimentando, aninhando, gestando, prolongando, gastando tempo, dando muita importância. Você está alimentando uma coisa explosiva. E isso é insensatez. A segunda coisa, perdão. Libera perdão. Porque senão a mágoa, a amargura, o ressentimento, a ofensa vai acabar estabelecendo uma ferida no teu coração. E essa ferida, o diabo vai fazer ela sangrar. E isso vai acabar amaldiçoando a tua vida. É disso que eu estou falando. Não vamos entrar no jogo do diabo, porque o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Mas eu não posso ser insensato, tolo, diante dos ataques de Satanás. Libera perdão e vira a página e vamos para frente. Só que tem uma coisa, cuidado com certas coisas para que você não entre em barca furada, porque depois que você está lá dentro, aí você está no meio do problema. É isso que eu chamo de prudência, você avaliar antes de entrar naquela situação, de você estabelecer restrições, de você estabelecer aquilo que eu chamo de uma blindagem
segura, positiva, para garantir a sua segurança, para que você não se envolva em coisas desnecessárias. Ok? Isso faz parte da vida. Avalia. Será que compensa? Será que não compensa? Será que eu corro risco? Não é melhor chamar alguém para estar junto comigo? Enfim, você tem que gerenciar o problema antes que ele aconteça. Tá bom? E uma outra salvaguarda: não deis lugar ao diabo. Quando você alimenta o fermento, aquilo que é tóxico, o diabo vai usar. E ele vai ferir, e ele vai ofender, e ele vai romper relacionamentos, e ele vai fazer alguém fazer alguma besteira, porque depois da besteira feita, aí vem o prejuízo. E nem sempre a gente vai conseguir reparar o prejuízo. Então, olha a seriedade do negócio. Não deixe que a ira cresça, porque é igual a água. Desliga o fogo, senão ela vai ferver. Se ela ferver, vai extravasar. Então desliga o fogo, não alimente aquele negócio. Ok? Porque, na verdade, o que o diabo quer fazer é produzir uma ferida no seu caráter. Ele quer manchar o teu caráter. Ele quer que você fique enroscado na vida. É a sutileza do diabo, os seus ardis, como a Bíblia diz. Porque aí você entra numa prisão, fica aprisionado, e você começa, se você abrigar a ferida que ele traz, que ele quer provocar, se você abriga isso, aninha, você vai reproduzir o caráter do diabo, das trevas, e Deus te chamou para ser luz, para brilhar, para exalar o bom perfume de Cristo, e não o mau perfume das trevas. É aí que está a nossa responsabilidade em gerenciar a questão. Tá bom? E Deus nos chamou para que nós, como igreja, como discípulos de Cristo, a gente ande no mundo exalando o bom perfume de Cristo, que é a sua santidade, que é o seu amor, que é a sua compaixão, que é a sua misericórdia, que é a sua justiça, o domínio próprio, enfim, o fruto do Espírito. Mas se eu entro na jogada do diabo por ignorância, por passividade, por ingenuidade, aí eu estou preso. Eu já repeti várias vezes aqui com vocês que ingenuidade, passividade e ignorância não são virtudes. A preguiça também não é virtude, a falta de prudência também não é virtude. A gente tem que entender essas coisas e deixar Deus trabalhar o nosso comportamento, o nosso caráter, tá bom? O diabo, ele é enganador. Ele vem com aquela coisa de justiça própria, de fazer justiça com as próprias mãos. Ele traz um espírito de vingança e você faz uma besteira. Na verdade, a vingança pertence a Deus. Ok? Agora, vou orar, vou fazer guerra espiritual, vou melhorar a minha blindagem positiva, a minha segurança. Claro, eu sou esperto, Deus me deu inteligência, ok? Mas eu não vou fazer justiça com as próprias mãos e eu não vou ficar me apegando à justiça própria, porque assim como o outro tem problema da carne, da velha natureza, eu também. Então, mas só que o outro, ele pode não saber administrar o problema que ele tem, mas eu tenho os recursos providenciados por Deus para que eu possa estabelecer um gerenciamento sobre a minha alma. Então a minha reação não pode ser no mesmo nível do outro. Se o outro é ignorante, eu não posso ser ignorante, eu tenho que ser sábio. Ok? E assim a gente tem que saber lidar com as coisas da vida.
E eu não posso ficar quebrando relacionamentos, qualquer coisinha quebra relacionamento, porque eu não vou conseguir pregar o evangelho para ninguém. E o meu testemunho será um testemunho complicado aí no mundo, aí na rua. Tem problema com todo mundo, briga com todo mundo, não se dá bem com ninguém. Como é que você vai falar de Jesus para as pessoas? Então a gente tem que ponderar todas essas coisas, ok? Então estabeleça gerenciamento aí. Nós somos pessoas diferentes. Um reage com mais intensidade, o outro é mais ponderado, ok? Mas, de qualquer maneira, sendo estourado ou não, tendo uma atitude estourada ou não, eu tenho que estabelecer gerenciamento nas minhas reações. Isso é inteligência espiritual, inteligência emocional. Quando a ira é justificada? Quando você se depara com uma situação de mentira, de falsidade, de hipocrisia, de injustiça, porque isso ofende a Deus. Agora, o meu espírito recriado, a habitação do Espírito Santo, é a natureza de Deus que está em mim. E eu reajo com indignação contra o pecado. Porque senão eu vou acabar assumindo um comportamento inclusivo, permissivo, conivente, omisso, diante das coisas erradas que acontecem comigo ou à minha volta. Eu tenho que reagir, isso faz parte da minha maturidade. Nós não temos comunhão com as trevas, como diz lá em Coríntios. Que comunhão há entre luz e trevas? Nenhuma. Mas veja bem, a minha indignação é contra o pecado e não contra as pessoas. É diferente. Agora, quando eu falo de permissividade, eu falo de uma falha de caráter, envolvendo princípios essenciais de Deus para a nossa vida. Aí é problemático, porque aí é raiz de pecado, de engano, de narrativa enganosa na minha vida. Então eu tenho que estabelecer aí alguma atitude, tá bom? Muito bem. Aqui na apostila é citado vários exemplos, ok? Tem o exemplo de Moisés ali por ocasião do bezerro de ouro, não é? A questão de Salomão é citado aqui na apostila. Salomão, Deus interagiu tanto com ele e ele virou as costas para Deus. Isso aborreceu a Deus. Saul, outro também que acabou aborrecendo o Senhor. Pessoas que se revoltaram contra Moisés na travessia do deserto, Deus se aborreceu com aquelas pessoas também. Então, veja bem, Deus se aborrece não é com a pessoa, é com o pecado. A santidade de Deus, ela reage ao pecado. Tanto é que o pecado não consegue subsistir na presença de Deus, da sua glória, porque é da natureza dele a santidade. Então eu não vou comentar, porque senão aí o tempo nosso aumenta mais ainda. Ok? Muito bem. Quando uma injustiça é provocada contra você e contra a sua família, ou contra os seus irmãos, aqui nós podemos falar de duas famílias, você tem que reagir. Você tem que reagir, você tem que estar antenado no tempo em que nós estamos, de pecado, de injustiça, de perversidade, de violência. E como cidadão, o cristão como cidadão tem que reagir sim, ele não pode ser omisso, ingênuo, ignorante, alienado. Mas tem a maneira certa de reagir, porque nós não fazemos justiça com as próprias mãos, mas a maior arma que nós temos é a nossa oração.
a nossa intercessão, o nosso testemunho, porque aí é Deus quem vai operar. Outra coisa que a Bíblia chama é quando os filhos se revoltam contra os pais, porque os pais não sabem lidar com os filhos numa base de justiça, de honestidade, de transparência e de respeito. Aí a Bíblia fala que os filhos se revoltam com aquela falsidade, com aquela injustiça e acabam se revoltando contra os pais. Olha aí é um erro que o pai comete, a mãe comete e acaba levando o filho para uma situação de ira. Ok? Aqui na apostila esse assunto também é comentado, porque você tem que saber lidar com a criança, com um adolescente. Ele não tem a sua idade, ele não tem a sua experiência, o teu conhecimento de vida, e você tem que ter didática, pedagogia para lidar com ele numa situação normal. Porque se você for abusivo, agressivo com ele, o relacionamento está quebrado. E como é que depois você vai restaurar esse relacionamento? Aí o filho cresce, casa e vai embora de casa, se não for antes. Não dá, né? Então a gente tem que saber lidar com essas coisas, porque senão nós vamos ficar sozinhos na vida. Não, nós temos que trabalhar com os nossos filhos numa base de amor, ok? E nós não podemos falar bobagem para os nossos filhos, porque isso ofende e isso traz revolta no coração. E não é porque eu sou pai, porque eu tenho uma posição de autoridade, é que eu vou ser abusivo. Eu não posso, eu tenho que ter sabedoria para usar a autoridade que eu tenho. Cuidado com a boca, cuidado com o que você fala, cuidado com o testemunho que você dá. Como é que eu vou cobrar honestidade do meu filho se eu não sou honesto? Ele percebe isso, ele não é tonto, ele não é cego. Então a gente tem que trazer isso com muita clareza, tá bom? Quando a ira é injustificada, é outra situação. Motivo errado, não é? Aí, aqui na apostila, nós temos o exemplo do filho pródigo, o irmão dele que reagiu mal. O motivo errado, as intenções do coração, é a primeira coisa que Deus julga na nossa vida. Antes do ato, Ele julga o motivo, as intenções do coração. Porque é um problema de caráter que vai levar a alguma atitude, algum ato, algum comportamento. Tá bom? Então, a gente tem que sondar o nosso coração. Eu estou reagindo assim por quê? Qual o motivo? O que está me levando a agir dessa forma? Afinal de contas, não tem outra possibilidade? Nós somos inteligentes. Inveja, raiva, ciúme, possessão, obsessão, tem tantas coisas que podem interferir na nossa vida e trazer um comportamento estranho, agressivo. Problema mal resolvido, enfim, ferida acaba sangrando. Então, não é melhor passar por um processo de cura, de libertação, para você saber lidar com as pessoas? É importante, não é? Quando as coisas não são como você quer, aí você fica nervoso, aí você se irrita e começa a ficar agressivo. Por quê? Qual o motivo? Orgulho? Não é? Você tem espírito mandão, tem que ser do seu jeito, se não for do seu jeito, não vai, não funciona, e você se levanta contra e arma um barraco, chuta o pau do barraco. Não é assim que funciona. Quando nós convivemos com outras pessoas, nós temos que ser equilibrados. Tem coisas importantes pelas quais eu devo lutar, mas tem coisas que são tão insignificantes que não vale a pena se desgastar por elas. É aí que a sabedoria traz equilíbrio na nossa vida, tá bom?
Aqui é citado lá o caso de Jonas também, o Nabucodonosor, enfim, aqui na apostila tem os exemplos que vocês no grupo de amigos podem discutir com mais detalhes, tá bom? Olha, na igreja, nem sempre vai ser do meu jeito. No meu casamento, nem sempre vai ser do meu jeito. Na criação dos meus filhos, nem sempre vai ser do meu jeito. Então, eu tenho que ter equilíbrio, sabedoria para saber lidar com essas coisas, porque eu estou lidando com outras pessoas. Eu não mando sozinho, eu não decido sozinho, tem o outro que está envolvido naquele relacionamento, então tem que ponderar. Por isso que quem anda junto tem que concordar. A Bíblia diz, como dois poderão andar juntos se eles não concordarem entre si? Aí entra o bom senso. Um cede, o outro também cede, e eles acham a melhor solução. Mas por que a melhor solução? Porque o relacionamento deve ser preservado em primeiro lugar. Ok? Então nós temos que trabalhar esse tipo de coisa. Outra coisa que é muito complicada são essas reações intempestivas, essa coisa de querer fazer as coisas apressadamente e você acaba fazendo besteira. Então você tem que ter calma, você tem que analisar, ponderar, talvez não seja aquele o momento, talvez não seja aquela a forma, você tem que inteligência para usar e para ponderar o tamanho das consequências que virão. Então aprenda a ouvir calado e aprenda a responder da maneira certa, na hora certa. Para que entrar numa discussão toda vez que um probleminha aparece? Você vai ficar estressado e a tua saúde será prejudicada. Você tem que evitar isso. E como nós podemos vencer a nossa ira? Alguns conselhos práticos para a gente encerrar o nosso assunto, porque o nosso tempo já estourou 5 minutos aqui. Primeira coisa, aprenda a ignorar desentendimentos pequenos e leves sem maior consequência, sem que tenha uma consequência maior. Aprenda a relevar, ok? Seja longânimo, seja paciente, seja perdoador. Senão você não vai conseguir andar com ninguém, ok? Não fique procurando briga por qualquer coisinha, isso não é prudente. E aprenda a ignorar diferenças. Se o outro quer de um jeito e que aquilo não vai interferir de uma forma muito significativa, não se incomode com isso, porque senão nós não vamos conseguir conviver. Tá bem? Segunda coisa, não se associe, não ande com pessoas que são iradas e que perdem a estribeira por qualquer coisa. Não fique perto delas, porque é tóxico e é um mau exemplo. E quando você se aproximar dessas pessoas, tenha prudência, porque senão vai dar encrenca. Não é de qualquer jeito. De preferência, leve alguém com você como testemunha, enfim, tenha essa inteligência para blindar os acontecimentos. Bota um zíper na tua boca para não falar de forma ofensiva, agressiva, atingindo a honra das pessoas, porque para resolver um problema, você tem que ser objetivo e não ficar ofendendo a pessoa. O problema é uma coisa, a honra da pessoa é outra. Não misture as coisas, porque não vai dar certo, não vai funcionar. Porque o outro vai se ofender e ele vai reagir e você não vai saber controlar. Então, cuidado com a boca, com palavras ofensivas e agressivas, ok? E por último,
Seja sincero no relacionamento, seja claro na comunicação, mas seja sábio para colocar o seu ponto de vista num determinado assunto, porque senão vai enroscar. E aí, depois você vai ter que trabalhar aquele desconforto, aquele constrangimento. Mas o mais importante, não deixe que a coisa fuja do controle, do seu gerenciamento. Cabe a você, a responsabilidade é tua, é minha, de gerenciar esses conflitos na nossa vida, para que o nome de Deus seja honrado através da nossa vida como discípulos. Porque mais importante do que a minha reputação é a reputação de Deus, porque eu estou na terra representando Deus. Ok? Medite nessas coisas em espírito de oração. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, se você tem dificuldade nessa área. Seja transparente com você mesmo, seja transparente com Deus, abrindo o coração e deixando Ele trabalhar, porque a igreja precisa de você restaurado, curado, liberto. Ok? Agradeço a você pela tua conexão, aí me acompanhando nessas reflexões, que você tenha uma semana abençoada e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço a você. Deus te abençoe.